E aí, galerinha, beleza mesmo? Canal do professor Alex Homero. Hoje vamos falar do Enem 2020, que todo mundo sabe aconteceu em 2021. Aliás, em 2021 já foram 3 provas do Enem, beleza? A chamada primeira aplicação, a segunda aplicação ou prova PPL, aplicada às pessoas privadas de liberdade, e a novidade, o Enem digital, não é isso? Ó, pessoal, foram 3 provas diferentes. Para você que está se preparando, se liga aí. Vamos analisar aqui no canal essas 3 provas de linguagens, beleza? Hoje vamos falar da primeira aplicação, a prova impressa, que aconteceu ali, foi a primeira aplicação aqui no ano de 2021, mas a gente sabe que a prova é de 2020. Vamos falar sobre a distribuição dos assuntos, o que foi mais cobrado e comentar umas questõezinhas que a gente achou bastante interessante. Mas eu peço primeiro, claro, a sua colaboração para que o nosso canal continue no ar. Inscreva-se, você sabe das regras do YouTube, deixa aí o seu joinha, o seu like, faça alguma pergunta, algum comentário que você queira, pode usar lá o meio que nós podemos nos comunicar, que é no próprio YouTube, né, no nosso canal, que eu respondo a você. Nas redes sociais, @Alex Homero Lima, lá no Instagram, professor _Alex Homero também no Twitter, beleza? Então eu peço que você se inscreva, tá bom? Deixa o seu like aí, nós temos que chegar aí ao número mágico, os 1000 inscritos aí. Colabore, não custa nada, é só fazer uma inscriçãozinha rápida e você vai ajudar bastante o nosso canal, beleza? Prova de linguagens, Enem 2020, primeira aplicação. Algumas curiosidades importantes para você. Venha comigo e vamos lá! Beleza, pessoal, olha só. Vamos chegando aqui na prova. Estou segurando aqui, é a prova. Eu vou. Claro, você sabe muito bem que as provas têm as cores diferentes, né, pessoal? Eu baixei essa prova azul, mas poderia ser qualquer outra. Então, vou dar aqui as minhas impressões da prova de linguagem do Enem 2020, primeira aplicação. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Eu separei aqui, galera, as notas do Enem nos últimos anos, tudo bem? A gente sabe que o Enem foi mudando um pouco. De 2009 a 2012 foi um modelo de prova muito mais interpretativo, isso é importante vocês saber. Era bem mais interpretação, quase não caiu o que nós chamamos de conteudismo, né? A partir de 2013 a prova deu uma mudada, começaram a aparecer algumas questões um pouco mais chamadas conteudistas, cobrando assuntos que você estudou ali no seu ensino médio, tá bom? E aí 2014, 2015, 2016 a partir de 2017, uma nova mudança aumentou o quantitativo de questões abordando o chamado conteudismo. Então, o pessoal na época comentava que o Enem estava fulvestando, olha o neologismo, fulvestando, colocando mais conteúdo, questões um pouco mais difíceis, especialmente em física, química e matemática, tá? Aí veio 2018, a prova manteve quase que a mesma ideia, uma prova de natureza considerada dificílima, uma das mais difíceis, inclusive, aí, uma das mais difíceis da prova do Enem. Em 2019, tivemos algumas curiosidades. A prova começou a equilibrar questões que nós chamamos de interpretativas, na qual, literalmente, a leitura do texto é fundamental para você compreender a questão, equilibrando com o conteudismo. Se a intenção era equilibrar, deu certo. Em 2020, tá? Nós não temos as médias dos alunos de 2020. Aqui são as médias objetivas, muito cuidado, são as médias objetivas, mas sem a prova de redação. Então fique atento bem aqui a algumas coisas. Olha, para você que gosta de se preparar pelas últimas provas do Enem, vale muito a pena. Galera, é raro acontecer o Enem ter uma questão nula. E justamente uma das questões nulas dessa prova de matemática foi porque era uma questão praticamente igual, rigorosamente assim mesmo, igual mesmo, assim, idêntica à prova de 2009, olha só. Então, os modelos de questões acabam se repetindo. Vale muito a pena, sim, você responder as últimas provas do Enem. Eu diria todas as provas do Enem, você tem um banco de questões maravilhoso para trabalhar de 2009 até 2020, para você que vai fazer aí a prova desse ano, tá? Só observar uma coisa, galera, tá? Eu sempre digo o seguinte, você quer uma prova mais desafiante de natureza? Olha só essa de 2016 e a de 2019. Médias muito baixas, mas como nosso tópico hoje é linguagens, quero chamar a atenção da prova de linguagens. Mas fique esperto observando as médias gerais. Aqui inclui alunos da escola pública e da escola privada, tá bom? Aqui é todo mundo junto, sem a redação, essas médias gerais. São médias abaixo de 600 pontos, ou seja, digamos que o aluno brasileiro está na casa dos 50% de acerto, é muito pouco, tá? E a de 2019, ó, o geral foi 507,4. Eu acho isso muito baixo mesmo. Mas a galera tende, né, digamos assim,
o ano seguinte, 2020, se espera o quê? Com a pandemia, provavelmente ou vai ficar no mesmo patamar de média, ou se aumentar, vai aumentar muito pouco, tá? Mas nosso foco é linguagens, a prova mais linda, maravilhosa de todas, que na maioria dos vestibulares onde as universidades usam o SISU, a prova de linguagem tem um peso maior. Então fique esperto com isso quando você for pesquisar a universidade na qual você vai inserir a sua nota. Veja se não tem aplicação de peso. Isso faz muita diferença, galera. Olha só, 2014, 15, veja que se eu pegar os referenciais de 2018 e 2019, houve uma queda na média, né? 2018 foi 526,9 e em 2019 520,9. Estamos aguardando ainda, obviamente, as notas de 2020. Mas aqui eu já tenho uma noção, né? A nota maior que nós tivemos nesse recorte que eu fiz foi em 2016, tá? Quer dizer o que foi mais fácil, mais difícil? Não, tá? Às vezes eu acho até a prova de 2016 eu achei uma prova muito interessante, bem distribuída, com boa literatura, questões de arte, sempre pegando um pouco para o aluno, né? Que são questões, parte de artes, fica ligado, você tem aqui no nosso canal uma playlist só de artes, chamado Hora da Questão. Confere aí, tá? Eu vou comentar, é assunto, tá? Tem uma questão, mas eu comento o conteúdo mesmo, desde os conceitos de arte até a arte contemporânea. Inclusive, eu vou continuar gravando, estamos ali em modernismo já, vale a pena você assistir. As questões de arte e as de literatura costumam dar mais trabalho para os alunos na prova de linguagens. Não só porque exige interpretação, mas exige conteúdo mesmo e capacidade de análise do texto por parte do aluno, beleza? Então, observe essas duas médias aí. Dentro da prova de linguagens, eu quero dar meu pitaco aqui na área de redação. Gente, nós não sabemos nota de redação 2020, mas chamar a atenção, né, pelo número baixo, mas nota 1000 era para ser muito mais, gente, mas está virando assim uma atração turística, nota 1000, infelizmente. Tivemos anos aqui, ó, foi diminuindo, tá? Eu espero que 2020 seja um ano diferente, que nós tenhamos, até pela temática abordada, tenhamos mais notas 1000, tá? Agora, uma coisa positiva, quando eu comparo com os outros anos, né, se eu pegar o referencial 2018, teve mais zero. Mas se eu pegar 2017, 2016, diminuiu bastante o número de zeros. Considerando a prova de 2019, porque nós não temos ainda os dados de 2020, tá? Eu não queria esperar sair, só vai sair lá daqui a mais ou menos um mês ainda. Eu queria logo fazer esse vídeo para você comentando a prova de linguagem de 2020, mas eu estou usando esses dados para você ter uma ideia do que pode vir de dados, né, divulgados pelo INEP, das notas que os alunos vão receber agora em 2020, tá? Em 2019, a fuga ao tema foi uma das maiores quantidades aí de zero, tá? Redação em branco, o pessoal não fez a prova, entregou em branco, já sabe que vai pegar zero mesmo. Texto insuficiente, ou tipo textual errado. Lembrar que no Enem a prova é dissertativa, tá? Com capacidade do aluno fazer uma intervenção. Então não é uma dissertação na qual você faz também uma análise e uma intervenção oferecendo algum tipo de sugestão para mudar a realidade da temática abordada. E copiar texto. A pessoa não pode copiar texto motivador, né? Mas tem gente que copia achando que não vai dar zero e acaba dando zero, tá? Agora, vamos pegar aqui a nota máxima e a nota mínima de 2000. Lembre-se, esses dados referem-se a 2019. Já já eu entro aqui para falar um pouco da prova 2020 do que eu já tenho de informação. Tudo bem, pessoal? Bem, prova de linguagens, a nota máxima foi 801. Raramente, ainda não aconteceu de ninguém fechar a prova de linguagem para tirar 1000. Tá? Não consegue. De 1000, matemática já teve 1000, na 13 teve 1000, mas principalmente linguagem não teve ainda. E a nota mínima. Isso aqui pode não ser importante para você, ainda mais a prova já passou, é a prova de 2019, mas isso aqui interfere muito no seu TRI, tá? Porque eles pegam para fazer a chamada régua de proficiência, né, as notas mínimas e as notas máximas. Tomara que você seja aquele da nota máxima, tá bom? E aí tem a área de humanas, você pode depois dar uma lida com calma, a nota de natureza e matemática. A temida matemática normalmente tem as melhores e as maiores médias, né? Curioso. Então você que não está bem em matemática, você rebola, viu? Você tem que dar uma rebolada aí, porque senão você fica muito tempo para trás. Veja a linguagem, gente. Linguagens tem a menor das máximas, observe, e tem aqui, até que não tem a menor das mínimas, porque humanas teve a menor das mínimas no caso aqui. Mas é interessante que a prova de linguagem é um desafio constante. E aqui no canal tem muitas dicas para você, nas nossas playlists. Você tem que assistir mais aulas. Às vezes não tem um saco para assistir aula online. Gente, é a realidade, ela tem que ser um suporte para você. Você tem que saber bem utilizar o seu tempo. Dedique-se, eu sei que vídeos grandes são chatos, mas quando fala em educação é necessário. Não tem para onde correr, tá? Bom, a prova do Enem ela é dividida em competências e habilidades. Isso é importante para o aluno? Digamos que é mais para os professores quando vão elaborar as questões, né? Preparar os simulados. Mas é bom o aluno saber
que as competências são os chamados blocos de assunto, né? Você elabora as questões pensando nesses assuntos. Eu tenho em linguagem são 9, na matemática são 7, nas humanas 6, distribuindo aí a filosofia, a sociologia, a geografia, a história, e na natureza, né, que tem física, química e biologia, temos aí as 8 competências. Um grande problema da natureza ter médias baixas é que os alunos acham que basta acertar as questões de biologia. A nota é um composto das questões que misturam aí, tem a interdisciplinaridade entre química, física e biologia, principalmente, mesmo elas tendo questões isoladas, não adianta você acertar só uma parte delas de biologia e errar de física. A nota é um composto. Eu acho que é aí onde muito aluno acaba não se dando muito bem. Às vezes se dedica muito, né? A biologia e a química esquece da física. Aí é um problema sério, tá? Mesma coisa em humanas, não menospreza a filosofia e a sociologia, não, porque tem questões bastante capciosas muitas vezes. Mas as linguagens tem 9, é o que tem maior quantidade de assuntos. E a gente vai já distribuir essas 9 competências e saber o que é mais abordado. E logo depois, o que foi mais cobrado na prova primeira aplicação, a prova que foi impressa agora em 2020, que é o grande propósito desse vídeo aqui, e comentar algumas questõezinhas também. Não esquece de deixar aí o seu like, tá bom? Seu comentário ou algum questionamento também. E claro, inscreva-se, divulgue nosso canal para ajudar a gente no trabalho, porque vem muito mais aula por aí para ajudar você em todos os vestibulares, não só no Enem, mas em todos os vestibulares. As habilidades são a distribuição desses assuntos, né, a maneira como você vai trabalhar as questões. Veja que, independente da quantidade de competências que é diferente, as habilidades são sempre 30 a serem cobradas na prova. Por isso que tem assuntos que se repetem, porque você tem 45 questões, dá para distribuir bastante, de forma bem interessante, as 30 habilidades, tá? Galerinha, agora eu vou pegar aqui a prova de linguagens para você, tá? Muito bem. A prova de linguagem divide-se em 9 competências. Tá aqui, competência 1 tem 4 habilidades, a 1, a 2, a 3, a 4. Daqui a pouco você vai entender como é que eu distribuí isso na prova. A número 2 é a famosa língua estrangeira, tá? Ó, só um detalhezinho, tá? Para quem andou verificando já a prova digital, e eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem as provas do Enem, já está no site do INEP, vale a pena você imprimir, resolver impressa ou baixar no seu computador, no seu celular e tentar responder. A prova digital, gente, ela foi exclusivamente em inglês, hein? E o Enem seriado, que estreia para o primeiro ano do ensino médio, também será. O espanhol vai saindo aí gradativamente. Mas esse ano, para a prova do Enem que nós estamos conhecendo aqui, o espanhol está mantido, tá? Então, cada competência dessa tem as suas habilidades. Veja que a competência 1, a 2 e a 7 tem 4 habilidades, tá? As outras todas têm 3. Vai dar um total de 30 quando você somar aqui direitinho. Bem, quais são os assuntos abordados na competência 1, galera? São as chamadas tecnologias da informação e da comunicação, e na prova você vai conhecer isso. São abordagens, né, envolvendo os tipos de comunicação que nós temos no nosso cotidiano, comparando principalmente com as formas de comunicação que nós tínhamos antes. Então, teve questão abordando e-mail, você vai comparar com a carta. São gêneros textuais atuais que comunicam e informam, quando comparado com outros. É também você observar o que de relevante, qual a função social de uma notícia, por exemplo, o que é relevante observar numa charge, numa tirinha, que também são formas de comunicação. A competência 2 é a língua estrangeira, que pelo menos pelos próximos 3 anos você poderá optar entre inglês e espanhol, porque depois vai sair. Da prova digital já está fora, só vai ser o inglês, tá? Não concordo, mas fazer o quê? Criar essa regra aí. A competência 3, que aliás foi um destaque tanto na prova impressa como na prova digital. E aguarda que vai ter vídeos aqui falando da prova digital e da prova da segunda aplicação. É importante você observar, porque as provas vão mantendo um certo padrão, né? O pessoal estava muito temeroso, mudou o governo, vai mudar o estilo de prova. Já foram 2 Enems e não tivemos essa mudança no estilo, assim, na ideia de questões, não. Continua a prova com uma boa parte interpretativa, mas também abordando muito conteúdo, onde o aluno, não sabendo o conteúdo de fato, ele errava as questões. O que chamou a atenção foram questões envolvendo a relação educação física, saúde, jogos, né? Questão da movimentação corporal, que é um assunto que a gente vai ter no canal em breve. Aguarde aí nossa playlist de linguagem corporal / educação física para o Enem. Competência 4 de artes. Gente, aqui uma coisa muito importante, tá? Muito importante. Eu vou até aqui puxar para mim. As questões de história da arte, pessoal, têm sido as questões
com o valor, a quantidade de pontos dela maiores. Elas são as questões mais complexas. O que está acontecendo? Ao contrário dos outros textos, que você pode ler o texto, tentar interpretar, a arte normalmente vem uma questão com a imagem, já vai dizer qual é o período artístico e vai cobrar a questão. Ou seja, é conteudista por natureza. E o aluno tem que aprender a estudar a história da arte. Tá? Há, claro, uma predominância de questões envolvendo arte contemporânea, mas outros movimentos também caem. Uma dica é você estudar desde conceitos e funções da arte na ordem. Aí vem para a pré-história, aí vem a antiguidade clássica, aí vem a Idade Média, Renascimento, até chegar. Porque muita coisa da arte contemporânea é pautada nos movimentos anteriores. Então, fica ligado, as questões de arte têm sido muito desafiadoras no Enem. São 3, 4, 5, são poucas, mas são muito boas de se acertar, porque a sua pontuação melhora, o seu TRI vai lá para cima, porque são questões mais complexas. E a gente sabe que no Enem são questões fáceis, medianas e complexas. As complexas elas valem mais pontos do que as medianas, que valem mais pontos que as fáceis. Mas não pode errar a questão fácil, pelo amor de Deus, porque se errar as questões fáceis, você tem prejuízo no seu TRI, tá bom? Aqui no nosso canal temos uma playlist chamada Hora da Questão. É só história da arte, se liga, aproveite e vá para cima, estude de forma séria a parte de história da arte, tá bom? Voltando aqui então, olha, muito importante também uma coisa aqui. A cultura popular. Olha, essa última prova trouxe uma questão abordando aí, até usou como referência, né? As manifestações culturais envolvendo o Nordeste brasileiro. E, aliás, caiu na prova, primeira aplicação, teve isso na prova digital e também na segunda aplicação. A literatura, focado principalmente em leitura, análise de texto e o contexto da obra. O que chamou a atenção da gente, gente? O que tem chamado a atenção, tá? Tem chamado a atenção na literatura que nos últimos 3 anos eles não estão abordando, até então, até 2017, uma predominância de grandes nomes da literatura. Então, Clarice Lispector, Machado de Assis, Manuel Bandeira, Drummond, Cecília Meirelles, Guimarães Rosa, os grandes nomes sempre apareciam. O que nós estamos vendo nos últimos 3 anos, essa prova 2020 também trouxe. Nomes não tão conhecidos, poetas bem contemporâneos com seus textos, onde o foco, nesse caso, como eles não são tão conhecidos, você não tem a característica desses autores. O foco é a leitura e a análise do texto propriamente dito. Aí a gente é treinar interpretação de texto literário, observar que no poema você tem figuras de linguagem, se liga em figuras de linguagem, é um assunto muito importante, você não pode vacilar. Essa prova agora teve 2 questões de metáfora, uma figura muito conhecida, tá? Então, autores não muito conhecidos, então a ideia é o texto. Você pautar pela análise do texto em si, beleza? Bom, voltando aí, eu tenho a competência de número 6. Seria, assim, entre aspas, a gramática, né? Mas não é gramática. Estilística tem um pouco de análise de elementos coesivos, eu tenho recursos expressivos, eu tenho figuras de linguagem. Funções da linguagem chamou atenção, de novo, logo, mais 2, uma média de 2 questões de função da linguagem por Enem, tá? E de novo, né? Tanto veio na prova da primeira aplicação, como na segunda aplicação, como no Enem digital. Agora, sem dúvida, o que mais me chama atenção na prova são as questões de tipos textuais, descritivo, narrativo, expositivo, injuntivo, os gêneros. Os gêneros textuais dominam a prova. Não é à toa que eu fiz uma playlist no canal só de gêneros. Eu vou te mostrar uma questão de 2020, onde você tinha que saber a diferença entre notícia, reportagem, relato. Gêneros textuais tem os literários, o lírico, o narrativo e o dramático, e tem os não literários, que podem ser jornalísticos, podem ser digitais, tem tudo aí no canal para você. Competência 7 é a que mais cai, é a que domina a prova, é a maior quantidade de questões, desde o primeiro Enem, é totalmente focada em interpretar os gêneros textuais. É a interpretação de texto pura, com detalhe. Chama a atenção o número de questões envolvendo a intertextualidade, especialmente paráfrase e paródia, nos últimos 3 Enems. Tá? A competência 8 trabalha com variações linguísticas, é você observar quando é que se usa uma gíria, quando é que se deve usar de fato a norma culta, quando se usa, por exemplo, como caiu na prova, o Patativa do Assaré, um poeta popular, que ele usa a linguagem tipicamente nordestina, né? Não tem ali o conhecimento gramatical. Então, lembrar que não há preconceito linguístico na prova, então jamais você vai marcar uma resposta que trate disso. É observar que tudo o importante é a comunicação e o contexto dela. Então, reconhecer as variações. O próprio internetês estaria aqui, né, o que a gente usa na internet. E, por fim,
essa aqui, gente. Agora, o que seria NTICs, né? Novas tecnologias da informação e da comunicação. Há um link entre a competência 1 e a competência 9. Bom, se aqui eu vejo todas as tecnologias da informação e da comunicação, aqui eu vou observar o impacto, questões que trabalham, o impacto delas no dia a dia. Então, o impacto, por exemplo, de você, como na prova abordou, ter a criação de um diário oficial agora todo online. Cada vez diminui seu impresso para substituir pelo online. O impacto do EAD, o ensino à distância, ou o ELINE. O impacto no nosso dia a dia de você usar aplicativos para o celular. Então, a competência 1 e a nova se complementam. Um trabalha com as tecnologias do nosso cotidiano, na escola trabalha, a outra do impacto delas. Só que dessas novas tecnologias, todas elas pautadas no cyberespaço, na cybercultura, no mundo cyber, no mundo totalmente digital, o mundo da internet. Porque dentro da competência 1, eu tenho ainda tecnologias de informação e comunicação como a carta, que ainda existem, como o relatório, como o artigo científico, que não são propriamente online, não são propriamente ligados ao mundo online. Já na competência 9, 100% online. Então, distribuímos aqui as linguagens. Agora, como foi a prova de 2020? Olha só, eu peguei, fiz um levantamento ponta a ponta das 40 questões. Por que 40? Gente, eu excluí a língua estrangeira daqui, tá? Por quê? São 5 questões fixas. Se você fez espanhol, você fez inglês. Mas eu quero logo dizer uma coisinha para vocês interessante, tá? Eu vou até voltar aqui para falar disso. Ó, bem aqui, tá? A língua estrangeira tem um detalhe curioso, o inglês e o espanhol. Ela cobra muito exatamente gêneros textuais. Observe que nas provas de língua estrangeira você tem sempre letras de música, algumas bem atuais. Eu tenho poemas de poetas ingleses ou espanhóis famosos. Eu tenho gráficos, eu tenho infográficos, tá? Gêneros textuais. Tem notícias para você interpretar. É uma coisa que mescla um pouco do vocabulário, mas muitas questões trabalham também, sabe o quê? Ó, em coisas importantes envolvendo a cultura inglesa e a cultura espanhola. Danças, manifestações religiosas, manifestações culturais como um todo, na verdade, tá? Então, ficar esperto. E principalmente a questão da interpretação usando bem o vocabulário. Beleza? Então, eu não coloquei aqui, não esmiucei a língua estrangeira. Começa com a competência 1, no qual 3 questões são abordadas, 2 da habilidade 1. Identificar, o que é o cobrado do aluno aqui? O aluno identificar uma figura de linguagem no texto, o aluno identificar o recurso expressivo do humor, da ironia, de uma reflexão. Veja, é identificar. Teoricamente é para ser uma questão simples. Você não vai analisar, você vai identificar qual foi a linguagem utilizada. Naquela tirinha, na notícia de jornal, tá? Num texto poético, beleza? Já a habilidade 13 era um pouquinho mais interessante, vai mais para o mediano. Qual a função social de uma notícia? Qual a função social de uma tirinha, de uma charge, de um e-mail? Então, aqui já é um pouco mais. Não é só você identificar, é você interpretar mesmo, tá? Competência 3, que aqui no canal em breve a gente vai ter um destaque para ela, que é o uso da linguagem corporal na comunicação. E aí vem danças, vem educação física, vem termos técnicos da educação física, tá? Foram 4 questões. Em 2009, havia aparecido apenas 2, tá? Detalhe da habilidade 10, olha a palavra sinestésico, peraí. Você conhece sinestesia com a letra S, é aquela figura de linguagem. Sinestesia com a letra C, lembra de C de corpo, tá? C de corpo. Toda necessidade é necessidade corporal de movimento. Então, trabalhar questões envolvendo atividade física, tá? Você juntar uma boa alimentação com a educação física para permitir que você tenha um bom desenvolvimento corporal, não estético, mas pensando na saúde do corpo e na saúde da mente, tá? A competência 4, História da Arte, foram 3 questões. Detalhe, 2 delas eu achei difícil, tá? Aquela das cadeiras, interessantíssima, né? É também a de um animal que tinha 2 cabeças. E outra questão foi eu vendo o valor diversidade cultural, com um tema aí interessante na prova, tá? Eu estou até com a prova aqui em mãos, né? Trabalhando, gente, com a questão do patrimônio histórico. Sempre tem uma questão de patrimônio histórico, é a questão de você preservar, você dar valor ao patrimônio, reconhecer a importância, usar aqui uma letra de música, né, do Lenine, para falar da cultura nordestina. Quer dizer, você identificar como a cultura do Nordeste deve ser preservada. Então, isso é habilidade 14. Já a habilidade 12, das 2 últimas questões, né, que eu te falei do animalzinho com 2 cabeças
e também das cadeiras, é onde você vai. Essa que eu te disse, você tinha que saber mesmo um pouco sobre arte conceitual e sobre arte contemporânea, no sentido de você usar materiais diversos para fazer arte, ultrapassando aquela ideia que só usava-se tinta ou escultura usando mármore, madeira e companhia. Vários materiais hoje integram o mundo da arte contemporânea. A literatura, competência 5, foram 5 questões, e as 5 de habilidade 16, onde o aluno tem que ler e interpretar as concepções literárias, ou seja, literalmente aqui é você entender de literatura, é interpretar um poema, ver um fragmento em prosa, ver se usou uma figura de linguagem, ver qual foi a metáfora utilizada, qual a característica do movimento, como caiu do modernismo, envolvendo Dionélio Machado. Então, são questões realmente muito elaboradas. Eu diria a vocês que essas duas competências, ou seja, história da arte e literatura, são as que mais comumente têm questões difíceis, tá bom, gente? Então, muita atenção a essas duas disciplinas aqui. Competência 6. Ó, ela só perdeu em quantidade de questões para 7. A 7 domina toda a prova. De todos os Enems até hoje, a competência 7, que trabalha com interpretação de texto propriamente dito, é a que mais cai. Mas chama atenção o número de questões da habilidade da competência 6, onde você vai trabalhar a progressão temática. Que é isso? Se você observar, por exemplo, uso de tipos textuais, gêneros textuais, observar como é que o texto se organiza, se ele usou exemplo de numeração, se trabalhou uma colocação pronominal para fazer sentido, se usou que tipo de progressão, elementos coesivos, coesão referencial, elementos anafóricos, catafóricos. Você estuda isso com a sua professora de análise linguística, né? Que nem se fala mais em gramática, digamos assim, quando se pensa em Enem. As funções da linguagem sempre-presente, 2 é a média, tá? E também me chamou a atenção, até repetir aqui, ó, habilidade 20, habilidade 20, ó, acabei repetindo aqui, uma questãozinha para reconhecer a importância de preservar a língua como patrimônio. Normalmente são questões que você vai ler o texto e vai matar logo a charada. A resposta sempre fala que deve se respeitar o idioma, que ela é importante para preservar a memória nacional, papapá. É a preservação da língua materna, no caso a nossa língua portuguesa. Chegamos à competência 7, domina completamente a prova, 12 questões. O que chamou a atenção? Vou já comentar. Questões sempre da habilidade 21. É uma propaganda social, é falar de a questão da consciência social sobre o meio ambiente, já caiu álcool e trânsito, dengue, tá? E agora, nessa prova, a questão da adoção foi trabalhada. Achei interessantíssima, né? Teve uma questão envolvendo a adoção. A habilidade 22, ela também teve 3 questões na prova. Me chama a atenção, no caso, do uso da intertextualidade, principalmente da paráfrase. Você lê e perceber que um texto foi construído a partir de outro. E aí tem a letra do MC Fiote, né? Um funk, pra você ter ideia. O funk também cai na prova, galera. Tá? Onde ele fez a letra de música pautada nos elementos musicais de John Sebastian Bach, na música clássica, olha só. O que demonstra que eles sabem, obviamente, usar de alguns estilos musicais distintos do dele para fazer a música, ou seja, ele usou da paráfrase, da intertextualidade. Ele fez uma relação para sua música existir, ele construiu a partir de outras, tá? A 23 é a interpretação de texto pura, você inferir o que pretende o autor do texto para convencer você, aí depende do seu público-alvo. E a 24, que é você reconhecer que estratégia argumentativa se utiliza para que você que vai ler o texto compreenda a ideia e se convença do texto. Normalmente usa-se verbo no imperativo, pode usar uma repetição de termos para enfatizar uma ideia, são várias possibilidades. As variações linguísticas foram 3 questões, tá? Uma para você reconhecer o uso da norma padrão, interessante questão de colocação pronominal. Segundo ano consecutivo cai a questão de pronome, fica ligado. Questão altamente gramatiqueira, como a gente diz, tá? E a outra questão era você observar a variação linguística, no caso, na música popular, de um trecho aí envolvendo um cordel, um texto feito em forma de cordel, uma variação linguística diferente. E por fim, competência 9, as novas tecnologias da informação, reconhecer a função e o impacto social delas. Então, interessante, foram 3 questões, e ver como essas tecnologias elas acabam interferindo no nosso cotidiano, desenvolvendo melhor conhecimento para a gente usar no dia a dia. Um bom exemplo dos aplicativos hoje em dia são bastante utilizados. Bem, o que eu trouxe de destaque para vocês agora? Eu trouxe para vocês, gente,
Olha só, eu trouxe para vocês uma questãozinha aqui que eu achei interessante da prova. Vou comentar aqui 3 questões que eu achei interessantes, tá? Você tem aqui um cartaz, é muito comum esse gênero, tá? Esse cartaz, ele trabalha com a ideia de adoção, ele tem o elemento não verbal, que é a imagem, seria o pai e a mãe, e aqui são as crianças adotadas, digamos assim. Aqui tem um texto que às vezes você não quer ler, mas é interessante, tá? Ó. Para encontrar a sua verdadeira família, não existe idade. Tanto que o André foi adotado aos 15, o Rodrigo aos 13, tá? O, o adotou aos 29, que no caso aqui seria o nome do rapaz, eu acho que é Ciro Omar, né? O Bruno aqui, ó, ganhou 3 irmãos. A Débora, que está aqui, adotou aos 27 e o adotado aqui, Francisco, aos 8 anos. Normalmente a gente pensa em adoção sempre de criança, mas aqui foi diferente. E aqui é uma propaganda social. O que é propaganda social? Aquela que procura convencer você de uma ideia, tá? Seja no elemento verbal ou no não verbal. Olha só o enunciado. Nessa campanha publicitária, a imagem da família, então o elemento não verbal é a família junto. E o texto verbal? O que é o texto verbal aqui? Adoção, para encontrar a sua verdadeira família, não existe idade. E também o nome dos personagens envolvidos aqui e as idades daqueles que foram adotados. Beleza. Unem-se para reforçar a ideia de que essa questão ela se encaixa perfeitamente na habilidade 21 da competência 7, uma das que mais caem. Na mesma prova, tem essa questão bem aqui, ó, tá? Questão envolvendo respeito às torcedoras. Tem aqui, ó, conversar, beleza. Torcer juntos, beleza. Tocar sem permissão, não. Empurrar também, não. Se sentiu desrespeitada, denuncie, diz que 180. Hashtag respeita as minas. Hashtag geral na paz. Quer dizer, um anúncio falando sobre a questão social das mulheres no estádio, né? E chamando para conscientização. As campanhas publicitárias ou propagandas sociais, como elas são chamadas, têm essa perspectiva. Então, a questão atende a essa habilidade. Reconhecer em textos de diferentes gêneros, no caso, uma campanha publicitária, recursos verbais, texto verbal, e não verbais, imagem, utilizados com a finalidade de criar e mudar. O que eu pretendo aqui? Qual é a minha ideia com a adoção? Letra B de bola. O foco da questão é você observar, e aí as idades estão aqui para serem trabalhadas, que escapar daquela ideia que só pode adotar quando é muito bebezinho. Tá? 15, 13, 29, 8. Ou seja, o foco do texto é chamar a atenção e reforçar a ideia de uma adoção, que ainda é tardia, ela é melhor ainda, é muito mais positiva. Cuidado com a letra A. Tá? A família que adota é mais feliz. Beleza, mas o fundamento da campanha é chamar a atenção para o texto, e o texto fala em quê? Volta lá no texto, olha a parte do texto verbal. Para encontrar a sua verdadeira família, não existe idade. Ah, tá muito pequenininho? Você deve ler com calma as imagens do Enem. Às vezes é pequenininho mesmo, lê até mesmo a fonte lá embaixo, ajuda você, tá? Portanto, aqui, letra B de bola, uma questão interessante. Mas muito aluno marcou a letra A. Não entendeu, gente, que é claro que a ideia de felicidade está todo mundo feliz, mas qual é a ideia da campanha? Chamar a atenção de que a adoção não tem ideia de idade, pode ser a qualquer tempo. Beleza? Outra questão que eu achei interessante, essa bem aqui, tá? Vou lá para o enunciado primeiro. Pela sua interatividade, os laser games. Meu Deus, o que são laser games? Não, o texto está falando, tá? São jogos que você precisa se movimentar. Sabe, já viu um que você pega, tem o controle, o console, né? Vira uma ideia de uma raquete quando vai jogar tênis. Então, é algum tipo de videogame assim. Apresentam-se como possibilidade para estimular. Os enunciados do Enem estão vendo muito pequenos, você tem que ler o texto e sacar a parada. Essa é uma questão da habilidade 10. Acabei de falar da competência 3, questão de relação de saúde. Necessidade de movimento do corpo. Sinestesia com C, C de corpo. É diferente de sinestesia com S. A sinestesia com S é aquela figura de linguagem, das sensações, tá? Então, reconhecer que deve se transformar hábitos corporais. Então, o videogame, para muitos, ele é sedentário. O texto fala nisso, ó, tá? Atualmente, os jovens estão imersos na sociedade primária de tecnologia. É fato. Nesse contexto, jogos digitais são artefatos muito empregados. Videogames ativos ou exergames foram introduzidos como forma de permitir que o corpo controlasse tais jogos, né? Como resultado, passaram a ser vistos como uma ferramenta auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário. Ah, porque eu levo videogame totalmente sentado, só ali e tal. Esse precisa se levantar, se movimentar de alguma forma. Essa é a ideia. Efeitos positivos sobre a saúde, eliminando
um pouco do sedentarismo. Um pouco, não é totalmente, tá? Veja que o restante do texto depois faz uma crítica, olha só. Por outro lado, argumentos que os laser games não podem substituir a experiência real das práticas corporais, pois não motiva a longo prazo a prática permanente. A ideia é que você continuasse fazendo movimentação corporal, a chamada educação física, para melhorar a sua qualidade de vida. Mas alguns dizem que não. Só que o foco da questão não é a parte negativa. Por quê? Interatividade. Diz aqui depois que, além de contribuir para essa prática regular, você joga realmente com 2 ou 3 jogadores. Então você tem uma interatividade entre aqueles que estão jogando. Não é aquela coisa que você sempre a ideia do videogame jogar sozinho e tal. Então, legal. 2 coisas positivas. Interatividade e a possibilidade de fazer o quê? Movimentação corporal. Nisso, o propósito maior da habilidade 10 é justamente a letra A. Porque com essa mesmo pouca, mas há uma exercitação física, vai melhorar a sua saúde, tirando aquela ideia de sedentarismo que o videogame traz. Muito cuidado com essa letra A, interessante questão, tá? Não é ao longo da vida, porque o próprio trecho trabalha a ideia de que, por outro lado, não se garante que vá se continuar. Deveria, mas não se garante que vá continuar a prática. Muito cuidado com isso aqui. Pelo contrário, se eu estou entre os jogadores, contribui para o coletivo. Tudo bem? Beleza? E para fecharmos aqui, essa questão envolvendo gênero. Gente, gêneros textuais, os gêneros textuais, gente, dominam a prova do Enem. Você tem que estudar. E são muitos gêneros. Tirinha, charge, cartoon, notícia, reportagem, e-mail, anedota já caiu na prova, biografia já caiu na prova. É muito. Eles classificam. Tem o jornalístico, tem o digital. É muita coisa para você lembrar. Tem os literários, tá? Aqui ele quer que você leia o texto, observe das consequências da perda. É muito específica essa questão. Sabe por que ele botou? Bem aqui, você vai matar a resposta correta. Porque você vai ficar em dúvida de qual gênero. A questão envolve 2 coisas. Primeiro, saber qual gênero, depois saber a interpretação desse gênero. Aí é uma questão da habilidade 18, que em número de questões só perdeu para a competência 7. Identificar os elementos que concorrem. Progressão temática. Como é que está desenvolvendo o assunto? Que gênero está estruturado? É esse o questionamento. Vamos ler rapidinho o texto? Mulher tem coração clinicamente partido após bote cachorro. Desconfie, já tem um título, né? Chamado ali título do texto. Já desconfie disso. Quando eu leio lá embaixo a fonte, é sempre bom. Exame abriu, exame abriu, revista, exame, revista de notícia, de reportagem e tal. Beleza. Vai falar que essa paciente, Johnny Simpson, teve sinais de infarto, dor no peito, tal. E quando foram fazer o ecocardiograma, eles notaram o problema, que o nome do problema também é aqui, ó, cardiomiopatia de Takotsubo, ou síndrome do coração partido. Beleza. Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual. Bem aqui. E pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Aí ele vai explicar que, nesse caso, a mulher falou que tinha perdido o animal de estimação, que era a companhia e o amor que ela tinha. E isso, obviamente, pode ter despertado o problema da cardiomiopatia. Beleza? Agora, quando você vai para o enunciado, você vai entender uma coisa. Pelas características do texto lido. E aí, entre vírgulas, que trata das consequências da perda. Então, a condição da doença dela foi a perda do animal. Beleza? E aí, conto, gente, não é uma história fictícia, não tem metáfora, não é conto, não pode ser esse gênero, tá? Não é um texto literário. Depoimento, ele teria que estar em primeira pessoa para ser depoimento. Outra característica importante, você tem que assistir, tem bem aqui no canal, só você, vou deixar aqui, ó, vou deixar para você aqui, para você clicar, tá? E ir direto para a aula de gêneros depois, tá? Deixar aqui na descrição para você. Reportagem, estou em dúvida. Relato, o relato teria que ser também em primeira pessoa, e narra o fato estressante vivido pela paciente. Não, cita o fato. O que está acontecendo, a notícia aqui, no caso, o texto foca, já deu spoiler. O foco aqui é a síndrome, como é que ela ocorreu, tá? Então tá fora. Acontece que reportagem e notícia são comuns nesse tipo de abordagem do texto lido. Agora, o que diferencia notícia e reportagem? A reportagem é mais abrangente, ela traz mais dados, mais gráficos, tem entrevista, então ela é muito maior, tem imagens.
A notícia é aquela que vai ser mais rápida, mais objetiva, relatar o problema. Tá? Então, nesse caso, mesmo que fosse reportagem, não está se discutindo a cardiopatia. Citou-se que ela tinha. O foco é dizer os fatos sobre assassino, como é que ela ocorre. São 2 fatos. Um deles está enquadrado, animal de estimação, portanto, letra E nessa questão. Achei boa, achei das mais complexas dessa prova. E gêneros textuais, fique esperto, está na prova inteira, beleza? Prova do Enem, Linguagens 2020, primeira aplicação, estamos fazendo uma análise dessa prova agora para você. E eu convido você a assistir aí, né, inscrever-se no nosso canal. Nós temos as playlists divididas, então você quer melhorar a sua capacidade de interpretação de texto, tá bem? A parte de semântica, figuras de linguagem, como melhor interpretar, gêneros textuais que você viu que domina a prova, tem literatura, toda a literatura completa, e tem aí a hora da questão, que é a parte de artes para você. Beleza, pessoal? Quero agradecer vocês. Não esquece de inscrever-se aqui, inscrever-se aqui no nosso canal. Um grande abraço, galera, e até a próxima. E fica ligado no próximo vídeo, tá bom? Ativa a notificação para você receber, que eu vou dizer como é que você vai fazer para adquirir um e-book com 100 questões comentadas de linguagens, para melhorar ainda mais seu desempenho na prova. Um grande abraço para vocês e até a próxima.